Oi, gente! Estamos começando mais uma edição do Podcast Plugado nos canais de O Diário de Mogi, Facebook e YouTube. Sejam muito bem-vindos. Você é sempre muito bem-vindo, sempre muito bem-vinda aqui nesse bate-papo descontraído, gostoso e sempre muito interessante. Um bate-papo hoje inspirador, uma história de superação, uma história de uma pessoa que transforma a vida de outras pessoas. Tenho certeza que você vai se inspirar na história desse cara aqui na nossa entrevista na bancada do Podcast Plugado. E eu quero começar o podcast agradecendo os nossos apoiadores, MN Própolis, Para Viver Turismo e Restaurante Pizzaria Via Nápoli. E dizer também que você pode se inscrever no canal. Já se inscreve agora, já ativa o sininho para você receber notificações de quando tem vídeo novo aqui no canal. E não é só o Podcast Plugado não, tá? Tem o Pode Falar Dori, tem o 3 Pontos, que é o programa da Liz Henriques, tem também os vídeos, as notícias mais relevantes da região e do Brasil também aqui no canal de O Diário de Mogi. Além, claro, do perfil do Instagram, @odiariodemogi.com.br. Lá no perfil do Instagram e também no site de O Diário tem notícias de hora em hora. São notícias atualizadas da sua região, da sua cidade, estado e também as notícias mais relevantes do Brasil e do mundo, tá bom? Olha só, eu tô muito feliz de estar aqui e para também promover, de falar um pouco de saúde, bem-estar e qualidade de vida para você. Já sabe, né? Já faz um tempo que a MN Própolis, ela é nossa apoiadora. Na verdade, desde o começo do Podcast Plugado. A MN Própolis acreditou no projeto lá no começo, quando nem existia isso aqui, só existia no papel, e tá com a gente aí, acreditando, apoiando uma empresa querida, com tanta credibilidade, há mais de 30 anos exportando o própolis verde, que é uma exclusividade do Brasil, para mais de 30 países. Eu adoro falar da MN Própolis e olha, tem um produto muito legal, que é o Ômega B. Pode colocar aí, Léo. O Ômega B é um suplemento alimentar. Nesse potinho aí, gente, tem 60 cápsulas, ômega 3, própolis verde, liofilizado e várias vitaminas para você ter mais qualidade de vida, para você ter mais disposição, para você cuidar. Gente, tem o bem maior do que você mesmo, do que a sua saúde. A MN Própolis, com a sua linha de produtos orgânicos, naturais, ela cuida de você. Além, claro, da linha do própolis, né, do spray de própolis, do mel, do shoyu, produtos orgânicos de qualidade que você pode confiar. Eu conheço, todo mundo que vem aqui experimenta um produto da MN Própolis, vê que eu tô falando da MN Própolis, todo mundo fala assim, nossa Felipe, eu gosto, eu compro MN Própolis. Gente, até que nem sabia que era aqui da região, que nasceu em Mogi das Cruzes, lá no bairro Mogi Moderno. Olha só que coisa, né? Olha que incrível isso. Então, para você saber mais novidades, os produtos da MN Própolis, o perfil no Instagram é o @mn_própolis. Segue lá para você ficar sempre ligadinho, tá bom? Bom, é isso aí, já falei bastante, não é verdade? Vamos agora apresentar o nosso entrevistado, nosso convidado especial de hoje. Eu estive com ele há um tempo atrás, lá no programa Compartilha, que eu apresento na TV Diário, que é afiliada da Globo aqui no Alto Tietê. Conversando com ele, conhecendo o trabalho dele, que eu já conheço já faz um tempo, já acompanho aí nas redes sociais, nos programas de TV. Falei, não, eu tenho que chamar com o Rodrigo. Se deixar, né, a gente fica 2 horas. O Léo que não deixa, gente. O Léo não deixa. O Léo aqui da RTV Filmes não deixa. Mas se deixar, a gente fica 2 horas aqui. É brincadeira, gente. O Léo ele quer que fique, na verdade, né, Léo? É o contrário, né? Esse bate-papo de hoje tenho certeza que vai render e vai te inspirar muito, porque olha só. Vamos lá apresentar o nosso convidado. Ele é professor, missionário, empreendedor social, fundador e diretor executivo da ONG Missão Intensidade. Nascido na Vila Matilde, em São Paulo, e devido à violência doméstica e alcoolismo do pai, ele se muda junto com a mãe para Minas Gerais, com menos de 2 anos de idade. Diante de um segundo casamento da mãe, também ser regado à violência doméstica, o Rodrigo, nosso convidado, cresce encarando vários desafios de um morador de favela juntamente com seus 6 irmãos. Em 2002, ele retorna para São Paulo, agora em Mogi das Cruzes, e se forma em Educação Física, olha só, e realiza
conquistas pessoais e funda, aí sim, ó, uma grande conquista, a ONG Missão Intensidade, que trabalha com o desenvolvimento de crianças e jovens de periferias e favelas. Hoje, a entidade atende 350 pessoas, de 4 a 29 anos, com esporte, cultura, educação tecnológica e qualificação profissional. Bom, o nosso convidado, o Rodrigo de Souza, professor, missionário, fundador da Missão Intensidade, ele é casado também com a Jennifer, é pai do Benício, de 4 anos, e do Benjamin, de 2 anos. Aqui com ele, Rodrigo de Souza, muito bem, tamo aqui, tudo certo? Felipe, tudo certo. Como é que você tá? Um Tudo bem, cara, graças a Deus. Prazerzaço ter você aqui, Rodrigo. Você sabe que muita gente da própria TV Diário mesmo, né, fala muito de você. Não, vamos falar com o Rodrigo. Aí pensa no projeto, não, fala com o Rodrigo. Aí eu falo assim, gente, eu já conheci o seu trabalho, já de acompanhar nas redes sociais. Você participou do Compartilha enviando o vídeo, mas nunca tinha conversado com você. Eu falei, legal, bacana, mas quem é esse Rodrigo? Quero conhecer ele melhor, né? Quero conhecer assim, nada como, eu sou da moda antiga de conhecer assim, sabe? Cara a cara. Quando você foi no Compartilha, eu falei, gente, ele tem muito o que contar. Acho que é muito mais até do que eu imaginava, né? A sua história é uma história inspiradora, é uma história de superação, é uma história que eu acho que você já inspirou muita gente, né? Nesse tempo. Cara, acredito que sim. Acredito que essa é a minha expectativa, que ser o meu maior legado. Inspirar pessoas e gerar mudança e transformação na vida das pessoas, né? Primeiramente, obrigado, viu? Obrigado. Imagina! Foi rápido, né? Dois encontros em pouco tempo, né? Então, a gente fez há pouco tempo e televisão é aquela coisa, gente. A gente faz um negócio mais enxuto, mais compactado. Podcast não, podcast a gente pode falar, pode ficar à vontade, né? Cuidado, hein? Pode falar, dá problema. mais ou menos também. E agora que também tá o ar na madrugada da TV Diário, então assim, é podcast na TV. Pô, bacana. Então é uma maravilha, a gente faz todo esse bem bolado, né? Vem cá, pra começar, você fala muito do Missão Intensidade, aonde você vai, você conta a sua história e também incentiva as pessoas a ajudarem, a colaborarem com missão. Qual é a sua missão pessoal, Rodrigo? Quero começar com uma pergunta difícil, tá, gente? Porque eu não sei a minha missão. Cara, a minha missão é promover um mundo mais justo, um mundo com mais equidade. Que ele tenha mais equidade para os meus filhos, para minha família, mas não só para os meus, para todos. Então, que seja um mundo com mais equidade para todos. Eu acredito que se a gente tiver um mundo com mais justiça, com mais igualitário, a gente consegue viver com mais harmonia. Então, é o mundo que a gente vive. Nós nos relacionamos, nós vivemos, né? Nós trocamos, enfim. Então, se esse ambiente relacional, esse ambiente de relações, ele for mais igual, ele tiver mais equidade, ele tiver mais justiça, ele tiver mais dignidade, vai ficar um ambiente melhor para todos de se viver. Então, a minha missão pessoal é promover um mundo com mais equidade, principalmente para que meus filhos possam viver. E é engraçado, porque assim, o jeito que você fala, né, é uma coisa que acho que a maioria das pessoas concordam, mas tem uma minoria que às vezes fala, torce o nariz e fala assim, como assim, né? Como que a gente vai fazer para um mundo com mais justiça? Mas, tá bom, legal, concordo, com justiça, mas tem uma página 2 ali que a gente meio que não entende. É uma missão difícil, né? Porque a gente lida com pessoas, né, Rodrigo? Difícil, cara. Principalmente hoje, né, que a gente entra também no campo da polarização política. Sim. E uma série de outras questões. E a gente se acostumou, cara, a rotular tudo e todos. E os rótulos dificultam o desenvolvimento de muitas coisas. Por exemplo, não é questão de todo mundo ser rico. É questão de ninguém ter falta do básico. Exatamente, né? exatamente. Nem todo mundo vai passar férias em Orlando, na Disney. Mas todo mundo tem que ter direito de café, almoço e janta. Com certeza. E é isso que a gente está falando, sabe? Todo mundo precisa conseguir uma educação básica de qualidade para os seus filhos, uma saúde básica de qualidade para o seu filho. Você não vai lá em São Paulo, no melhor hospital da América Latina, internar o seu filho. Não é isso que a gente está querendo. A gente está querendo que a criança de periferia ela chegue no atendimento público e ela seja bem atendida.
que haja um aporte na saúde pública, na educação pública de qualidade, a ponto da pessoa que não tem condições de pagar uma escola privada, fala, meu filho estuda numa escola pública de qualidade. Exato. E aí tem toda uma engrenagem que passa pelo poder privado, pelo setor privado, pelo poder público e pela sociedade civil, organizada ou não organizada, que é de interesse de todos. Então a gente vai precisar dialogar, precisar conversar e tirar os rótulos, Felipe. É extremamente importante que a gente tire os rótulos, porque quando eu estou falando de um mundo mais igualitário, eu não estou falando necessariamente de um sistema político. Ah, sim, claro. Eu estou falando de dignidade. Sim, sim, é o mínimo, o básico, como você disse, né? Exatamente. E aí a gente precisa ir pro diálogo e principalmente para ação. Eu acho que o caminho é esse. Eu acho que a forma, né, o olhar de como as coisas vão acontecendo, que as pessoas, né, você falou um pouco da polarização política, tem pensamentos diferentes, mas no fim das contas, todo mundo quer dar dignidade para o próximo, quer ajudar o próximo. Acho que é o caminho que às vezes encontram esses atritos, esses conflitos. Agora, eu quero que você fale um pouco da sua infância e adolescência, que foi, você até adiantou no programa, né? Foi uma história cheia de obstáculos, cheia de desafios, que em vários momentos da sua vida você não encontrava uma luz no fim do túnel, né, Rodrigo? Como é que foi? Cara, vou voltar um pouco lá atrás, né, que década de 70, eu falo assim que criança, ela é criança em qualquer lugar. Seja uma criança de classe média alta, seja uma criança pobre lá na favela. A criança, ela não absorve sofrimento. Quando eu olho para trás hoje o Rodrigo homem e olho para o Rodrigo criança, eu falo, cara, o Rodrigo criança não merecia aquilo, passar por tudo aquilo. Mas o Rodrigo criança, naquele momento, muitas vezes ele estava correndo descalço. Não tem essa percepção, né? Não tem essa percepção, né? Então eu falo assim, eu lembro com muita alegria da minha infância e da minha juventude, apesar das dores. Porque a minha mãe, ela vem da década de 70, ela vem para São Paulo com os pais, ela sai da zona rural de Minas Gerais, ela com 14, 15 anos, e vem para São Paulo, para Vila Matilde. Quando chega aqui, ela então, depois de um tempo, conhece meu pai. E o meu pai já, né, macaco velho da Zona Leste, malandrão ali, ele gosta dela e quer paquerar e tal. Ela caipira, assustada, menina virgem. E aí ele começa a querer ter relações sexuais com ela. E ela, pra ela, não sabia né, o que era isso. E ele então leva ela para um matagal e começa a agredir ela para ter relações sexuais com ela, né? Então é um estupro, né? E aí isso começa a acontecer de maneira recorrente. E ela não... Talvez a gente fale, mas por que ela aceitou? Você imagine uma menina de 14, 15 anos, da zona rural de Minas Gerais, sendo coagida a ter relações sexuais, então assim, totalmente assustada, não sabia se falava para os pais ou não, né? Enfim. E aí, namorava com meu pai, né? E eles se casam, e aí ela tem a minha irmã, depois eu venho a nascer, só que esse ambiente continuou dentro de casa. Então, espancamentos recorrentes. Ela conta pra mim um fato que eu lembro até hoje, assim, ela sempre fala que uma noite de chuva, o meu pai bota ela pra fora de casa e faz ela dormir na casinha do cachorro e tranca a casa. Que isso? E aí, o ambiente pesado, ela depois de alguns anos, ela então se separa e aí retorna para Minas Gerais. Eu com menos de 2 anos de idade, a minha irmã com 6, 7 anos. Isso em 82. Não, 82 eu nasci, 84 acredito. E aí volta para Minas Gerais. Chegando em Minas Gerais, ela conhece um outro homem, né? Tem um novo amor, só que ele era viúvo, com 4 filhos. E ela separada com 2. Como se não bastasse, eles resolvem ter mais uma. Então eu cresço numa família de 7 filhos. Porém, um homem que não era alcoólatra se torna alcoólatra e mais violento que o primeiro. Caramba! A minha mãe fala que é sina. Eu falo, não é, mas é dedo ruim mesmo. Você não sabe escolher, não sabe escolher homem, né? E aí, cara, pior agora que o ambiente de violência doméstica, porque né, o meu pai, que é meu padrasto, que foi quem me criou, quem eu convivo. E aí, Felipe, eu acho que é importante a gente abrir um parênteses, né? Porque tanto o meu pai biológico, que hoje já é falecido, que a minha mãe passou por isso, e o meu pai, quem me criou e que eu tenho um amor, um carinho, um afeto, apesar dos pesares, o alcoólatra, ele é uma vítima. É um vício. É uma doença, É uma doença. E o meu pai, apesar de toda essa violência que ele gerou,
é uma pessoa extremamente amorosa, extremamente uma pessoa afetiva e que eu não guardo mágoa algum, rancor algum, que é extremamente gostoso estar do lado. Mas, enfim, eu cresci com ele espancando a minha mãe e eu presenciei ele quebrando dentes da boca da minha mãe com soco. Então, a gente cresce nesse ambiente. Só que pior que a violência doméstica é morar mal. A gente morava mal. Então, durante muito tempo, eu recordo a gente morando em um cômodo com um banheiro. O banheiro não tinha privada, né? E, então, você imagine 9 pessoas morando dentro de um cômodo com um banheiro de chão batido. Eu lembro que à noite, quando a gente ia dormir, um ia pra avó, outro ia pra tia, outro pro vizinho. A gente não dormia, porque não dava pra todo mundo Não dormir cabia no mesmo todo mundo espaço. junto ali. E durante o dia, voltava pra casa. Tá. Pior que violência doméstica, pior que morar mal, é não ter o que comer. Então, assim, eu me recordo de vários momentos que não tinha almoço ou que não tinha janta. A minha mãe sempre falava assim de manhã, ela fazia água doce, que é ferver água com açúcar. E ela falava, olha, toma que não é legal ir para a escola com a barriga fria. Então a gente tomava água doce e ia para a escola. Eu me recordo de vários momentos que a gente acordava, não tinha o que comer, não tinha aula, a gente chegava da escola, minha mãe saía para, vou fazer faxina, trabalhar, ela saía e chegava às 6, 7 horas da noite com a farinha, com feijão, fazia um feijão com farinha. Então, a questão de não ter o que comer também mexia muito com a gente. E pior que a violência doméstica, morar mal, não ter o que comer, fome. cara, é a falta de autoestima. Eu não tinha autoestima e automaticamente você não tem autoconfiança. Isso na infância já. Isso na infância. Eu me recordo da minha infância, adolescência, até o início da minha juventude, sem autoestima. E sem autoestima, você automaticamente não tem autoconfiança. E quem não tem autoconfiança não se expõe. Você se fecha. Porque você tem medo de ser Tem ridicularizado. dificuldade para conquistar as coisas, né? Exatamente. Eu me lembro que várias vezes eu deitava, cobria a cabeça e eu chorava. Eu adormecia chorando. Eu estava na escola, eu saía do banheiro da escola, da sala de aula e ia para o banheiro chorar. Saía da sala de aula e eu não sabia lidar muito com esse choro, com esses sentimentos. Porque há 30, 35 anos atrás, no interior de Minas Gerais, você não tinha psicóloga dentro das escolas, psicopedagogas, pais empoderados, né, de chegar para você e falar, olha, cara, seu cabelo não é ruim, seu cabelo é crespo, você tem que se orgulhar da sua cor. E aí eu fui entender, né, por que eu chorava, e já naquela época eu já tinha muita clareza disso. Primeiro pelo fato de ser preto, eu não gostava de ser preto. Porque Mas teve alguma situação que aconteceu que você foi alimentando isso dentro de você? O ambiente, né, cara? O ambiente... Uma fala, como é que é? Um bullying na escola? Sim, não teve um fato isolado, mas vários fatos, né, cara, que vão acontecendo. Por exemplo, cara, há 35 anos atrás, como eu falei pra você, na escola, no interior de Minas Gerais, e até no dia a dia, a molecada, cara, é preto, carvão, azul, tizil, macaco, cabelo de bombril. Isso é muito comum. E até hoje, dentro de algumas periferias, você vê muito essas falas, né? E isso para uma criança sem autoestima é ruim. Machuca demais. Machuca, né? Uma coisa é uma criança que tem autoestima. E muitas vezes ela não tem autoestima, mas ela reage com violência. E eu também não conseguia reagir com violência. Tá. Então aquilo eu ia internalizando, né? Por exemplo, as meninas, elas não queriam paquerar o negrinho. Hoje, todo mundo quer um pretinho pra chamar de seu, né? Mas há 30, 35 anos atrás, cara, as meninas zoavam os negrinhos e os moleques também zoavam os negrinhos. Eu tenho 5 irmãs. E eu vi as minhas irmãs colocar toalha na cabeça e falar que era cabelo. E porque o ideal de beleza era a menina branca do cabelo liso. Cabelo liso, E o moleque também. E aí tem uma questão até importante, que também uma questão é um ponto sensível. Mas, Felipe, a gente não pode misturar a causa do pobre com a causa do negro, porque a gente enfraquece a causa do negro. Hoje eu tenho muita consciência, por exemplo, dentro da periferia, trabalhando, crescendo, olhando para trás, e até hoje trabalhando dentro das periferias e favelas. Cara, você tem um moleque negro que não tem o que comer, e você tem um moleque branco do olho verde que não tem o que comer, beleza. Só que esse moleque, por ser branco do olho verde, ele vai conseguir abrir mais portas. Ele vai ter um pouco mais de autoestima. Oportunidades, sim. Sabe? Eles estão na mesma situação social. Sim, sim, sim. Mas a questão não é social. Ela é racial e de representatividade. Então, esse era o estereótipo de beleza. Então, essas questões mexiam muito comigo. Então, eu sabia, por todo o ambiente, por tudo que era falado, que era gerado, por tudo aquilo que eu via,
que ser preta era ruim. Você tem que fazer a pessoa preta tem que fazer o dobro ou o triplo do que uma pessoa branca para se destacar, para ocupar um espaço. É isso, né, Isso, Rodrigo? hoje mais isso. E antigamente você não tinha nem essa oportunidade, né? Você tinha que. Cara, era muito difícil. E aí a gente tá falando de criança. O adulto ainda, ele vai construindo seus caminhos, ele vai construindo a sua programação mental, e aí ele vai encarando. Agora você pega uma criança negra, que não tem pais empoderados, que não tem... Hoje é diferente, Felipe. Hoje você vai no banco, no caixa eletrônico, e tem uma família negra na frente do caixa eletrônico. Você liga a TV, você vai ver âncoras de telejornais importantes, de mulheres e homens negros. Entendeu? Aí... Na minha geração não tinha. Você olhava para a televisão, você via a mulher negra trabalhando de empregado doméstico, fazendo papel de empregada doméstica. Na novela, na série, os escravos, tá? Nas prisões. Ah, tinha fulano? Tinha, cara, mas a gente não pode medir pela exceção. Exatamente. A gente não pode regular pela exceção, né? Então, esse era um problema para mim. Eu me sentia mal por ser negro, que na minha percepção de mundo, ser negro era pejorativo. Outra questão que me ofendia muito era a disfuncionalidade familiar. Então, ver a gritaria, assim, eu lembro que quando meu pai apontava lá embaixo, assim, que ele estava chegando bêbado, que ele já vinha cambaleando, algo gritava dentro de mim, assim, pô, vai ter bagunça, quebra-quebra. Então, rolava uma ansiedade já, né? Um desconforto. Então, aquilo ali, essa disfuncionalidade familiar, ela me ofendia muito também. E, por fim, a pobreza. Porque... eu tinha um vizinho amigo pobre, mas na casa dele tinha comida. E eu também tinha, mas às vezes não tinha comida na minha casa. Eu falo, por que a gente tá aqui, a gente junto e ele tem comida? Então esse ambiente de não ter comida, de hora não ter água, hora não ter energia elétrica, hora não ter gás, isso me ofendia muito também. Então esses 3 fatores foram principais para que isso deixasse a minha autoestima baixa. Mas as suas irmãs também tinham esse tipo de pensamento na época? Você conversava com alguém sobre isso? Não, a gente não tinha essas conversas, porque a gente não tinha essa percepção, né? Cada um lidava com seus sentimentos para si, não tinha esses ambientes, essas pessoas. A minha mãe tinha que tomar pancada do meu pai, fazer faxina, botar comida em casa, entendeu? Então ela não tinha tempo. E para cuidar de 7 filhos também, ela tinha que ser dura, tinha que ser enérgica. Então a gente foi criado na pancada mesmo, no grito ali. Não tem espaço para afetividade, para carinhos, para trocas, né? Hoje eu construo isso, construí isso com as minhas irmãs, com os meus pais, com a minha mãe, depois de adulto. O meu irmão, eu tenho um único irmão homem, né? Que na verdade tem uns 4, 5 anos que ele faleceu. Mas eu comecei a beijar ele no rosto e de início era estranho. E o meu próprio pai, né? De dar beijo no rosto, né? E no início eles ficavam assim e tal, e depois foi indo e eles mesmos chegavam e me beijavam, né? Então, eu, de maneira voluntária e intencional, e aí conforme eu fui crescendo, ficando mais velho, eu fui exercitando o afeto com a minha mãe, com as minhas irmãs, e como eu falo com os meus filhos hoje, eu chego pros meus filhos e falo, cara, seu cabelo é bonito demais, cara, a sua pele é linda, você é uma criança forte, inteligente, cara, você é um menino generoso, respeite todas as pessoas, mas exija ser respeitado. Então eu sempre falo com eles, eu empodero eles, então isso é algo que não tinha antigamente, né? Então, por exemplo, as minhas irmãs, elas tinham um perfil diferente. Elas já respondiam com violência. Então elas brigavam na escola, elas batiam nas meninas, batiam nos meninos. Tanto que eu apanhava dos moleques e elas que iam defendiam. Iam comprar minha briga, porque a minha personalidade era de me fechar, né? E elas não. Porém, por exemplo, todas elas foram mães com 15, 16 anos, né? Isso tem explicação. Tem explicação. E isso acontece hoje dentro das periferias, das favelas, e a gente tem trabalhado muito para mitigar isso, para quebrar esse ciclo, porque isso tem explicação. E aí essa é a grande questão, Felipe. Isso tem explicação, isso tem caminhos para ser trabalhado, para ser rompido, um ciclo para ser quebrado, mas precisa de força de vontade e desejo de todo mundo para resolver isso, né, cara? E quando foi que você começou a melhorar a sua autoestima? Quando que você começou a se olhar diferente e olhar também que você tinha possibilidades aí pela frente? Cara, quando eu venho, porque eu retorno para Mogi, porque os meus irmãos, eles vão saindo cedo de casa, 14, 15, 16 anos por causa do ambiente, né? E aí em 2002 eu já tinha 3 irmãs e um irmão.
morando aqui em Mogi. A gente já tinha alguns parentes antigos, só eles vieram para cá. Né? Já tinha uma raiz então você familiar não foi a aqui. primeira pessoa da família que veio, já Não, tinham pessoas aqui. Já. Eu tenho parentes, né, que vêm da época da mineração para cá 40, 50 anos atrás. Que hoje é a Vila Industrial, é isso? Isso, eles vieram para trabalhar ali, mas o foco é a galera da Vila Natal. Meus familiares estavam ali na Vila Natal, né? Tá. E aí os meus irmãos tinham 5, 6, 7 anos que estavam para cá já, né? E aí em 2002 eu venho para cá também. Eles estão aqui, eu venho para cá. O início da minha juventude lá em Minas, eu já começo a entender que eu tinha um problema de autoestima, de autoconfiança. Quantos anos? Isso com 16, 17 anos, eu já começo a ter essa percepção de que eu precisava tomar algumas atitudes. E uma ninguém te falou assim, ninguém te incentivou na época? Não, você que percebeu sozinho? Eu percebi. Eu sempre fui um cara, assim, muito de absorver muito, assim, e até diferente da época, assim, por quê, cara? Primeiro, eu gostava muito de assistir telejornal, jornal, assim, eu lembro da minha avó, porque eu falava pra ela, vó, vai mudar o valor da passagem do ônibus, porque eu tinha ouvido falar no jornal ali, né? Então, você pega um moleque com 13, 14, 15 anos que para assistir jornal, morando na periferia, né, cara? Eu gostava. Eu gostava muito de parar na banca de jornal. Hoje tá acabando banca de jornal, né, com a internet. Mas eu gostava muito de parar na banca de jornal e ficar lendo, porque o jornal ficava pendurado assim nas bancas. Então você lia as principais notícias na capa, né? Você é um adolescente bem informado. De maneira involuntária, né? Era uma coisa que estava dentro de mim, eu gostava, né? E eu lembro que uma vez a minha mãe trabalhava de empregada doméstica, então sempre tinha essa questão assim, de uma hora ou outra vir roupa, coisas que tiravam das casas, né? E aí ela traz um livreto assim, cara, chama Companheiro de Viagem. Esse livro era um livrinho preto da capa dura. E ele era tipo um devocional, um pão diário, assim, então ele tinha... Mas ele falava muito dessas questões, né? Das emoções. Era um livro de autoajuda. Tá. E eu lembro que eu ficava lendo esse livro, assim, e aquilo ia me encorajando, me empoderando, né, cara? Então, de assistir televisão, alguns programas diferentes. Pra você ver... Os meus amigos, assim, eu tinha um grupo de amigos bem bacana, assim, de 4, 5 amigos, assim, que a gente sempre andava junto, que geralmente você tem na adolescência, ali, aquele grupinho, né? Grupinho. E um dia um amigo meu chegou e falou, ó, a mãe dele também era empregada doméstica e tal, minha mãe ganhou uns CDs lá da patroa dela lá, tal, um monte de coisa, mas trouxe isso aqui, ó, eu vou te dar porque eu sei que você gosta disso aqui, mano, um negócio chato. E aí ele me dá um CD do Gilberto Gil, cara. Um negócio chato. Né? Me dá um CD... cara, eu com 15 anos, assim, mas era legal porque ele sabia, ele veio me dar porque ele sabia que eu gostava. Porque, cara, eu ouvia muito Legião Urbana, Titãs, Paralamas, e aí eu gostava dele, ele me deu um CD de Gilberto Gil, eu falei, toma isso aí e tal, eu sei que você gosta desse negócio aí. Então, pra você ver, lidar, por exemplo, eu ouvia muito Legião Urbana e sempre reflexivo nas letras. Então, todas essas questões, eu acho que foram me ajudando ali. Você absorvia bem, né? Absorvia bem. Então, eu automaticamente, de maneira autodidata, eu fui me regulando ali, tentando entender e tal. E aí também, Felipe, eu acho que entra muito no caminho do propósito. Eu acredito numa força maior, que eu chamo de Deus, que coloca algo dentro da gente, cara, que você nasceu com uma missão. E aí você precisa se encontrar com essa missão, para que daí você vai desenvolver ela. E para desenvolver é a partir da sua vocação. Você tem uma missão que você nasceu com ela, eu acredito que todo mundo nasce com uma missão. Só que a gente precisa se encontrar com essa missão. E quando a gente se encontra com essa missão, a gente precisa pegar os nossos dons, os nossos talentos, a vocação que a gente tem, para exercer essa missão. E eu me lembro, assim, por exemplo... Né, início da década de 90, tinha um apelo muito forte da fome na África. E passava na televisão, assim, aqueles meninos da Somália, da África, os negrinhos barrigudo, careca, Etiópia, assim, né? Na Etiópia, com um monte de urubu voando, assim. E eu sentado em casa, sem ter o que comer, eu olhava para aquele moleque e eu começava a chorar com misericórdia, com compaixão dele. Empatia. Com empatia. Me recordo, por exemplo, assim, em Minas, assim, com as famílias... A gente vive muito entre a fartura e a escassez. Então, um domingo não tinha o que comer, no outro domingo o pessoal estava vendendo churrasco. E eu me lembro que o pessoal geralmente se preocupava com a comida, com a bebida alcoólica, mas não estava muito preocupado com o que as crianças iam tomar.
E eu já trabalhava, eu comecei a trabalhar desde cedo, e aí eu ia comprar suco, suquinho em pó, né? Ia comprar refrigerante, porque eu sabia que eu ia estar lá e ia ter outras crianças. E aí eu comprava. Então, passa um pouco por essa questão do propósito também, né? Enfim, e aí eu venho para Mogi em 2002. Mogi é um primeiro divisor de águas para mim. Por quê? Aqui eu comecei a romper um pouco com essa questão do problema com a cor. Porque Minas, o pobre, ele é majoritariamente preto com brancos. O rico é branco. Tá. Quando eu chego em Mogi, eu começo a ver um movimento diferente dos pretos. Eu começo a ver preto dono de empresa, dando aula em faculdade. Sim. Eu lembro ali da época que tinha ali na Praça Norival, ali tinha os bares Os ali, bares né? ali, E tá. aí você tem ali os caras tocando samba ali, tudo marrento, tudo mala pra caramba. Você fala, caraca, mano. E aí entra uma questão que eu gosto muito, que chama representatividade. Que é você olhar pra alguém que parece com você e que tá bem. Se enxergar, né? Se enxergar. Porque eu olhava ao meu redor e eu vi o quê? Alcoolismo, drogadição, violência. Na sua cabeça, o seu futuro seria esse. Poderia ser. Já passou pela sua cabeça em algum momento da sua vida que você poderia seguir por esse Sim, caminho. naturalmente. Apesar de eu sempre carregar dentro de mim uma sensação que eu tinha nascido para algo diferente, para fazer algo diferente. Que te incomodava, que né? me Você falou que incomodava. incomodava, que era um negócio que te machucava muito. Que eu não queria aquilo para mim, mas ao mesmo tempo eu não sabia para onde Pra ir, onde como ir. sair disso, sabe? Exato, exato. E aí, em Mogi das Cruzes, que você começou a ter essa visão diferente porque tinham pessoas que você se enxergava. Sim, eu comecei a ver, cara, pô, tem um preto diferente fazendo um negócio diferente ali, cara. Eu lembro que quando eu chego no São Paulo, ali no Tietê, né, na rodoviária do Tietê, e aí eu venho pra cá e eu começo a ver aqueles prédios enormes, as marcas das grandes empresas, Nestlé, tô aqui trazendo marca aqui, né, mas, enfim. E eu olhava aquilo ali, não sei se você já viu, lembra daquela cena do Will Smith chegando na cidade do Tio Phil, assim, dentro do carro, e o maluco Sim, no pedaço. o maluco no assim. pedaço. Então, era aquela visão que eu tinha. Eu falei, cara, poxa. E aí, bacana. E aí eu chego aqui, cara, e eu vou morar na Vila Natal, que é uma das periferias mais tradicionais de Mogi. Mas eu chego muito refém no ambiente. Imagina eu chegando do interior de Minas Gerais, meio assustado. E aí eu passo ali um período, cara, meio obscuro, assim, porque eu vou me envolver com drogas, com bebida, com toda essa orgia, assim, muito da periferia, tal, aquela loucura toda. E eu fico uns 3 meses, assim, cara, meio que no fluxo ali, um negócio muito intenso. E um dia eu tô ali na Nova União, ali, na Divinéia, ali lá no fundo, Sim. cara, 3 horas da manhã, tomando pinga com limão. E uma voz fala assim, meu, você não é daqui. Você não nasceu pra isso. Eu falei, cara, não é isso. E automaticamente com isso, passou alguns dias, eu vou trabalhar no clube de campo. A minha tia era empregada doméstica do gerente de esportes do clube de campo, que é o Luiz Peruche. E aí, ela deu um toque e tal, tava precisando, fui trabalhar. E aí eu vou trabalhar na academia do clube, e lá eu vou ser zelador da academia. Apertar parafuso, trocar cabo de aço, limpar esteira. Isso em 2002. E, cara, o clube de campo passa a ser um segundo divisor de águas para mim. Porque, pela primeira vez, eu passo a me relacionar com um ambiente sociocultural e socioeconômico diferente do meu. Eu entro num mundo que até então não tinha entrado, que era muito distante para mim. Que era um ambiente muito mais de rivalidade, né? Por Minas, preto pobre, rico branco. E você se sentiu logo de cara acolhido ou foi uma coisa que teve uma resistência sua mesmo? Às vezes até você mesmo olhando e falando, não, eu não faço parte disso aqui. Teve uma resistência minha, mas também existe uma resistência do outro lado, de certa Sim, forma, né? sim. Mas teve uma resistência. Porque daí você também, Felipe, precisa se encontrar com seus sentimentos, com as suas crenças. Então teve muitos desafios ali. Mas era muito claro também o posicionamento. Eu sou aqui um empregado, uma condição mais subalterna, estou aqui, então eu sabia o meu lugar também, mas foi um ambiente que me inspirou muito. Foi um ambiente que me inspirou demais e por outro lado, teve muito acolhimento também de uma pessoa. Poxa, tá aqui um cara que da
classe média alta mogiana que está te tratando com total respeito e até mesmo com uma certa amizade. Isso era gratificante para mim, me sentir acolhido. Sim. E aí eu tô na academia, vejo os estagiários trabalhando, os professores, e aí, cara, eles começam, eu vejo que, pô, o cara tá aqui mandando o promotor de justiça fazer isso desse jeito. Foi isso que eu quero fazer, mano. O cara tá aqui mandando em todo mundo aqui. E o clube respira muito esporte, né? Natação, futebol, hidro e tal. E aí eu falei, cara, eu quero fazer educação física. E, cara, eu nunca fui também um cara muito apto do esporte. Gostava. Nunca fez esporte? Eu, assim, jogava bola quando era moleque. Ah. Mas eu fui pegar numa bola de basquete com 18 anos. Não tinha também essa cultura esportiva muito ampla, né? Mas aquele ambiente, assim, da educação física, assim, foi me atraindo, me puxando. E o clube, então, eu falo que foi o segundo divisor de água pra mim. Porque ali, cara, eu podia me inspirar em pessoas. Ver gente fazendo coisa bacana, trabalhando, produzindo, criando. E se encontrou no esporte, porque no futuro breve você começou a fazer o curso de educação física, né? Foi. A graduação. Aí fui fazer educação física na UMC. Cara, terminei, fui pra Unifesp fazer pós-graduação. E, cara, e aí as coisas foram mudando, porque daí você vai se relacionando com gente melhor que você, a cabeça vai mudando, vai tendo os mindset, você vai indo em outros ambientes. E, cara, daí pra frente foi um processo de ascensão muito bacana, porque aí eu me formei na faculdade, comecei a trabalhar em várias academias, várias não, trabalhei em algumas. Como instrutor, personal trainer? Isso, como personal. Legal. Comecei, na verdade, trabalhando com recreação, com a Companhia da Alegria, que era uma empresa que tinha em Mogi, assim. Então, assim, eu trabalhava das 7, 8 às 5 no clube. Muitas vezes, né, o clube sempre teve os eventos à noite, né, no privê, salão social. Então, os funcionários do dia faziam hora extra à noite lá. Então, eu lembro que eu fazia para pagar a faculdade. Então, às vezes, ficava das 8 às 5. Aí já ficava por ali, tomava um banho, se trocava, entrava às 7 da noite e ia numa festa até 4, 5 horas da manhã, às vezes, ou mais cedo ou mais tarde. E aos fins de semana eu fazia recreação. Isso para pagar a faculdade e tudo, né? E eu lembro, assim, até quando eu fui entrar na faculdade, que eu fui conversar com algumas pessoas, e aí a faculdade era... Eu lembro até hoje que a faculdade era R$510, e eu ganhava R$490 o meu salário, assim, né? Trabalhava para pagar a faculdade. Enfim. E aí foi um período muito bacana, de muito trabalho, mas um período muito, muito bacana, muito legal. E nesse momento, quem da família mais te ajudou, mais te motivou, mais que estava do seu lado? Tinha alguém próximo da família que estava ali acompanhando a sua ascensão? Cara, o ambiente era o mesmo. Eu morava no mesmo local, né? Depois até acabei me mudando, morando sozinho, mas... Ah, você morava com a família então ainda? Quando eu cheguei aqui morar. Quando eu começo a faculdade, eu já vou morar sozinho já. Mas... cara, tava todo mundo vivendo a sua vida. Só que assim... Eu fui o primeiro de toda a minha geração de família a ir para a universidade, fazer um curso universitário. E é bem bacana, porque assim, a minha mãe estava lá em Minas, muito feliz. Nossa, o Rodrigo está fazendo faculdade. Então eu ligava, na época era o orelhão, você colocava o cartão, falava no cartão, né? Tinha a fila do pessoal esperando. Tava começando ali o celular, assim, ter mais acesso, né? Ser mais popular, mais né? popular. Mas um fato muito, muito bacana que eu lembro, que eu gosto, é que a minha irmã estava aqui há 10 anos já. E ela era empregada doméstica de uma família até bem conhecida, de lojas em Mogi. E ela dormia no trabalho, então só ia para casa aos fins de semana, tudo. E aí quando eu entrei para a faculdade, tava indo, e aí ela falou, eu tô aqui há 10 anos e... tô trabalhando na casa de família, tal. Você tá aqui há 3 anos, você já tá fazendo faculdade, tá estudando, que bacana. Cara, eu vou estudar também. E aí ela fez um curso técnico de enfermagem. Olha! E aí ela começou a arrumar empregos, né? Uns empregos ali. Saiu da casa de família. Hoje ela é enfermeira mesmo, formada, fez o curso, a graduação de enfermagem. Hoje ela trabalha há mais de 15 anos no hospital, no maior hospital aqui da cidade, público. Cara, comprou o apartamento dela, tem o carro bacana dela, então Você foi um inspirador. A gente falou no começo, né, de você ser inspiração. Você foi inspiração da sua irmã, olha só. Sim. Que já é um negócio muito, muito louco, muito legal. E, cara, daí pra frente, eu estudei,
me formei, daí encontrei a minha esposa, casamos, fui passar a lua de mel em Santiago, fui lá na Cordilheira dos Andes, andar na E como que você neve. conheceu? É a Jennifer, né? Jennifer. Como que você conheceu a Jennifer? A gente conheceu no ambiente de igreja, né? Eu fui um dia visitar a igreja dela, conheci ela e deu certo, a gente já tava querendo casar. E aí depois vieram o Benício, o Benjamin. E aí, Felipe, o que eu quero dizer com isso? Que, cara, deu certo. Eu posso dizer que eu fui a pessoa que deu certo, é o termo que a gente usa, venceu na vida, né? É. Só que esse ponto, cara, ele é extremamente importante. Por quê? Imagina que a periferia, a favela, ela é um buraco. E dentro desse buraco, você tem uma cultura. Culturas de coisas bacanas que precisam ser preservadas, cultura musical, história, até algumas questões gastronômicas. Mas na maioria, a gente está falando do quê? Um ciclo de miséria e pobreza que passa de pai para filho. Gravidez na adolescência, drogadição e uma série de outras violências. A gente mora mal, a gente come mal, tem abuso sexual, tem abuso emocional. E vai se repetindo, né? As E isso vai gerações se vão repetindo. aparecendo e vai se repetindo. E aí, cara, o que acontece? Por exemplo, a avó ficou grávida com 15 anos, a mãe ficou grávida com 15 anos e a filha fica grávida com 15 anos. E todo mundo fica um pouco assustado no início, mas daqui a pouco acolhe e é bacana, mas não tem um sentimento de tristeza, e deveria ter, porque quando uma menina fica grávida com 15 anos, é uma outra criança ficando grávida. Então a gente deveria chorar junto ali. Mas as pessoas acham normal dentro da cultura periférica. Quando o avô foi para o sistema carcerário, o pai foi para o sistema carcerário, tá todo mundo esperando que o menino vai para a Fundação Casa com 15, 16 anos. E isso não é normal, mas foi normalizado, porque acontece muito. Os N's são vários, são grandes, a quantidade é grande. E aí, o que acontece? Dentro dessa cultura, uma pessoa ousa olhar para cima. Quando ela ousa olhar para cima, ela vê que tem um buraco, que tem uma saída. E aí, ela então quer sair. Só que a primeira coisa que ela precisa fazer é romper com o meio. É o primeiro desafio que ela encontra. Porque quando a menina fala assim, eu vou fazer faculdade. A mãe fala, fazer faculdade? Que faculdade? Ninguém aqui fez faculdade. Faculdade não é pra você, não. Vamos pra faxina comigo. Quando o moleque fala pro pai, eu vou ali na Missão Intensidade fazer um curso lá de TI, de informática. Curso? Que curso? Ninguém faz curso aqui não. Que curso? Curso é perda de tempo, atraso de vida. Vamos pra obra trabalhar. E aí, a pessoa ela rompe com essa cultura. Quando ela rompe com essa cultura, ela tem o desafio de sair do buraco, que também dá um trabalho escalar. Quando ela sai do buraco, ela tem um terceiro desafio, que é a cultura nova que ela encontra, que é a metrópole, que é a faculdade, as grandes empresas, o asfalto. Então ela precisa ali, ela vai se esquivando, dialogando e vai. E aí ela chega. Ela chega num ponto onde ela encontrou ali saúde emocional, estabilidade financeira, relacional. Ela está nesse ambiente, nesse ponto que eu falo para você que a gente fala que venceu na vida, ainda que não seja um fim. Você tem muita coisa para fazer, para construir ainda, mas chegou num ponto interessante. E aí, Felipe, é extremamente crucial. Por quê? Você volta, olha pro buraco e aí você fala o seguinte, você tem duas opções. O ponto dele fala, tudo vagabundo, tá aí porque quer, cresceu junto comigo. Ou você entra pro buraco e começa a querer tirar todo mundo do buraco. Começa a usar da persuasão e fala, vamos sair daqui. Tem uma outra cultura. Você não precisa ficar grávida com 15 anos, você pode ser jovem aprendiz numa multinacional com 15 anos. Vamos sair daqui. O seu primeiro trabalho não precisa ser na construção civil, ainda que não haja demérito nisso, mas você tem outras oportunidades, você não precisa ir para a Fundação Casa. E aí você começa a argumentar com todo mundo para quebrar esse ciclo de miséria e pobreza e você traz mais gente. Aí você leva a TV para dentro do buraco, aí você leva as universidades, aí você leva as empresas, aí você leva psicólogos, psicopedagogos, que falam, gente, vamos comigo, porque eu preciso de tudo e de todos para a gente quebrar esse ciclo de miséria e pobreza. E aí quando essas pessoas elas não estão vendo, elas não querem sair, você pega elas no colo e começa a tirá-las do colo, vem aqui pra fora comigo. E depois você vai deixando elas andarem sozinhas. E quando você sai do buraco, você joga a corda e fala, vem, sua última chance, sobe.
Não sei se você já viu um filme que chama Até o Último Homem. É um filme que eu gosto muito. É um filme de um soldado que ele vai pra guerra, mas ele não quer pegar em armas. E como que você vai pra uma guerra e você não quer pegar em Como armas? que faz, né? E é uma questão religiosa que ele tinha, que ele não pegava em armas. Só que ele chega na guerra, ele vai como médico, e os soldados vão sendo mortos. E aí, qual que é a missão dele? Ele se encontra com a missão dele, que era resgatar até o último homem e não perder ninguém que estava sendo ferido em guerra. Então ele vai tratando todo mundo e trazendo, e ele tem que fazer uma operação resgate para tirar todo mundo ferido do centro do combate. É um filme muito legal. Então, essa é a minha missão: resgatar até o último homem, quebrar um ciclo de miséria e pobreza e falar, vamos sair daqui. Então, a gente precisa fazer isso. Só que a gente precisa da colaboração de todos, a participação de todos, da sociedade civil, do setor privado, do poder público. A gente dialogar e falar, a pobreza, Felipe, é uma das coisas que mais assola esse país. A falta de dignidade da moradia, falta de comida. Você vê que uma pessoa, se não chegar uma cesta básica, ela não vai comer. Cara, isso é muito forte. Não tem nada mais que ofende, que humilha esse país, que a desigualdade social e a pobreza. Ah, isso sem dúvida, sem dúvida. E aí a gente precisa de ferramentas sólidas, verdadeiras, assertivas, efetivas, para a gente reduzir esse abismo. E aí, então, o Missão Intensidade, ele nasceu justamente com esse propósito, com esse objetivo, que é tirar pessoas desse ambiente, dessa cultura, dessa realidade para outra realidade. É aí que nasceu a Missão Intensidade. Ela nasce nesse caminho, mas aí ela passa um pouco por mim, né? Em que sentido? 2011, né, em meio a isso tudo, 2011 eu estou recém-formado, trabalhando bem, e eu tinha uma expectativa de ser missionário no sertão nordestino, fazer um projeto social no sertão nordestino e cuidar das crianças do sertão. E não deu certo, cara, não deu certo, e eu fiquei muito frustrado. E a partir daí, eu entro numa crise. Eu com 28 anos de idade, e recém-formado, e em algum momento da vida a gente sempre fica assim, vou fazer trabalho humanitário, vou ganhar dinheiro. E eu não sabia se eu abria uma academia, se eu ia ser professor universitário, que era uma coisa que eu gostava, ou se eu ia pro sertão fazer trabalho humanitário. Cara, e aquilo era muito caro para mim. Aquilo não deixava eu me movimentar, porque aquilo gritava muito forte dentro de mim. E aí eu fico ali de 2011, cara, até 2014 ali, meio travado, trabalhando. Vou, faço o quê? E a vida seguindo. E aí eu tava dando aula num condomínio, perto de onde hoje a gente tem um trabalho. E a escola tinha um aluno meu do condomínio que era funcionário na escola. E ele falou, Rodrigo, tem uma escola aqui atrás, que eu trabalho, tá precisando de um professor. Eu falei, tô aqui perto, então vou lá. E aí fui dar aula nessa escola. E é justamente onde a gente tem o projeto hoje, que é no Novo Horizonte, na região da Divisa. E vou dando aula ali, lidando com os meus desafios, com as minhas questões pessoais, o que eu estava fazendo, para onde eu ia, como eu não ia, me preparando também, fazendo alguns cursos. E aí, cara, em 2014, uma mãe entra na escola, eu tô assim chegando com as crianças, ela entra na sala de diretora, ela bate na mesa e ela fala assim, olha, não tenho nada o que comer em casa, tô indo me prostituir e não adianta me denunciar. E aí, 2 filhos daquela mulher eram alunos meus. E aí, quando eu ouço aquilo, eu começo a ter uma crise de choro, cara. Ali no pátio da escola, eu viro pra faxineira, que era moradora do bairro, e falo, você vai lá cuidar dessas crianças, porque ela falou que ia até pagar. Eu acho que nem nada, tava blefando. Mas eu falei, vai lá, ela falou que vai pagar, você cuida das crianças. E aí, essa mulher olhou pra mim e falou assim... A faxineira. A faxineira. Falou assim, você não sabe de nada da vida dessas crianças. Você não sabe nem onde elas moram. E aí que também foi uma voz muito forte pra mim. E eu falei, quero saber então, me leva lá. E aí 2 dias depois eu peguei um casal de amigos, essa faxineira, fui lá. E aí eu descubro que dentro do bairro, que é um bairro de periferia, tem uma invasão, uma favela. É um buraco. E tinha ali 80 famílias morando ali, e grande parte dos meus alunos moravam ali. E aí quando eu chego ali, Felipe, eu sou tomado de 3 sentimentos. O primeiro, o sentimento de inconformismo. Porque você sabe que existe. Mas quando você coloca os pés, é outra coisa. Mogi, uma cidade desenvolvida, São Paulo, o estado mais rico da federação, e você vê pessoas morando em condições subhumanas, vivendo em situações indignas. E aí eu falei, cara, que situação.
Um segundo sentimento era um sentimento de compaixão. De você olhar para o ser humano e falar, ali tem alguém da minha raça. Por mais que eu ame e cuide de um animal, eu não vou entender a profundidade de um sentimento de um bichinho. Mas o seu eu entendo, porque a gente vem da mesma fonte, a gente tem os mesmos anseios. Sim. E eu falei, cara, eu vi ali aquela situação e falei, meu, não é possível. E o terceiro sentimento era o sentimento de identificação. Porque eu tinha crescido numa realidade parecida. Sim. Então eu vi os negrinhos correndo ali com 10, 11 anos e falei, esse aí sou eu há 30 anos atrás. Eu vi uma mulher chegando cansada da faxina, que saiu 6 horas da manhã, tá chegando 6 horas da tarde, e às vezes precisando ainda de uma cesta básica, com uma cara de sofrimento, de cansada. E eu falava, essa aí era minha mãe. E naquela época não tinha um Rodrigo de Missão Intensidade da época que te ajudou e ajudou sua família. E, né? E aí eu saí dali, chamei um grupo de amigos e falei, olha, a situação é essa, a gente precisa fazer alguma coisa. E aí um falou, olha, eu sei tocar violão. Outro falou, eu sei falar inglês. E um falou, não sei fazer nada, mas eu quero ir lá, vamos lá. E aí em 28 de fevereiro de 2015, a gente começa oficialmente o projeto Missão Intensidade. Muito bom, gente. Muito legal vocês conhecerem mais o trabalho, então, do Missão Intensidade. Vai nas redes sociais, procure saber das ações, do que o Rodrigo apronta com essa galera aí e o quanto ele transforma a vida de muita gente. Quero aproveitar também, para você que está vendo a gente na madrugada da TV Diário, a gente fica por aqui. Até a próxima. Beijo! Agora, para você que está com a gente aqui na internet ainda, vamos continuar esse bate-papo. Tem alguma história que te impactou muito dessas pessoas, essas crianças e jovens que fazem parte ou fizeram parte do Missão Intensidade? Alguma história que você pode falar assim, nossa, essa história é uma das... Eu sei que deve ter várias, mas essa é emblemática porque essa tem um começo, meio e fim que a gente queria, que a gente imaginou. Às vezes de sair do zero e ir pro 100, pro 1000. Tem um... Cara, tem várias, inclusive. Sim, assim, mas né? sempre tem uma que fica, né? Eu gosto muito da história da Virgínia. A Virgínia, um amor de pessoa, ela... os pais eram separados, a mãe casou de novo, e aí a mãe preferiu sair de casa, né, pra morar com o novo marido no bairro mesmo, mas numa outra casa. E a Virgínia, então, ela fica em casa com o irmão mais velho, mas ela, com essa questão, ela é menina, ela é moça, então ela cuida da casa. Então ela tinha essa atribuição de cuidar da casa. Porém, a Virgínia é uma menina muito inteligente, então ela ia para a escola, e na escola que ela estudava, ela fazia francês, inglês, espanhol. E aí a Virgínia chega para ser aluna nossa. E rapidamente, a Virgínia já tinha sido aluna minha na escola, enquanto eu dava aula na escola. Uma questão que eu tenho no bairro também, que antes de abrir o projeto eu já era professor, né? Professor. E aí ela chega e vai ser aluna nossa, e rapidamente ela se destaca e ela começa a virar voluntária com a gente. E isso a Virgínia com 16, 17 anos. E aí eu vejo que ela tem uma aptidão muito bacana para a parte de tecnologia. E eu chamei uns padrinhos, algumas pessoas, e falei, olha, tem uma menina talentosa aqui na área de tecnologia, vocês não querem dar uma força para ela? E os caras começam a pagar uns cursos online. E aí eu sei que eles pagaram 20 cursos online para ela, CS, Java, programação, web design. Ela fez todos, cara, sozinha. Ela fez todos. E eu falei, uau. Aí, bacana. Aí a gente consegue conectar a Virgínia com um projeto de startup para meninas até 17 anos em São Paulo, num programa lá. Ela fica em segundo lugar com o projeto dela. Olha. A Virgínia passa na ETEC, vai fazer design de interiores na ETEC. Aí, quando ela termina o curso, a gente também está montando a nossa primeira sala de TI no Missão Intensidade. A gente contrata a Virgínia como prestadora de serviço, como a primeira professora de TI da Missão Intensidade. Em 2021, a Virgínia forma 150 jovens que passam pela qualificação. Caramba! Lá na Missão Intensidade, entre jovens e adultos. E aí, por fim, o que a Virgínia faz? A Virgínia passa em Ciências da Computação na Unesp, em Presidente Prudente. Oi, Virgínia! Você, hein, Virgínia? Faz tudo, Virgínia! E aí, ela tá com agora um mega desafio. Por quê? Porque ela vai estudar no outro estado, numa faculdade pública, porém todo mundo sabe que você tem um custo ainda, além, apesar de ser gratuito, você tem moradia, você tem alimentação. Transporte. E aí a gente conecta a Virgínia com um parceiro nosso aqui de Mogi, da área de tecnologia, de uma empresa, de um parceiro. Eles contratam a Virgínia 100% home office,
Então ela mora lá, trabalha lá e recebe um salário. E por fim, a Virgínia hoje é doadora financeira do Missão Intensidade, cara. Caramba, olha como as coisas, como tudo voltou para um... Muito bom, muito bom, muito bom. Muito É uma bacana. das histórias, né, Rodrigo? Porque você deve Cara, ter um monte de história aí de pessoas que realmente transformaram a vida e como deu um 360 na vida da Virgínia, né? É é, isso que é muito... tenho 10 boas histórias pra te contar que você fala, cara, eu não acredito. E isso, Felipe, isso é bom pra gente, porque esse é o DNA da Missão Intensidade. É isso que a gente quer fazer. A gente quer tirar a pessoa da fila da assistência social, fazer essa pessoa mais produtiva, e essa pessoa que até então precisava de cesta básica, ela agora passa a doar a cesta básica, sabe? A gente precisa... cara, é muito sério isso. Hoje, quando a gente está falando de projeto social, quando a gente está falando de intervenção social, Felipe, a gente tem espaço para todo mundo fazer tudo. Mas a gente não pode brincar com a miséria dos outros. A gente não pode usar a miséria das pessoas para se autopromover. Quando eu venho para espaços como esse, eu estou plenamente convicto da verdade daquilo que a gente está fazendo, do sentimento que a gente tem em tirar a pessoa daquela situação e colocar ela numa outra prateleira. Sim. Sabe? Que a gente não pode alimentar a pobreza, mas a gente tem que quebrar ela, a gente tem que trabalhar para erradicar a pobreza. A gente tem que trabalhar para fazer com que as pessoas sejam protagonistas da sua própria história, que a pessoa consiga comprar a sua própria comida, pagar a sua própria casa, sabe? Que as mulheres consigam ser livres. A gente tem lá um projeto que eu falei para você da outra vez, né, da Missão Pet, que a gente gerou uma empresa de mulheres, Ah, sabe, sim, cara? sim, sim. Então a gente tem trabalhado muito nessa linha, que a gente precisa mudar o mundo mudando as pessoas. Quer promover paz, quer promover justiça, quer promover alegria a quem é de direito. Quando eu falo isso, que é o slogan da Missão Intensidade, eu falo, mas não é de direito de todo mundo. Eu falo, é por isso, que é de direito de todo mundo, mas essas pessoas estão sendo negligenciadas do seu direito. Estão sendo. Estão sendo cerceadas do seu direito. Hoje, 2023, o que o Missão Intensidade tem feito? Agora, 2023, neste momento, o que está rolando? Hoje a gente fechou 350 matrículas. Hoje nós temos o balé clássico, que já é um trabalho nosso desde o início, é um case que a gente tem. Hoje a gente atende 50 meninas no balé clássico, e inclusive eu falo meninas porque é majoritário, mas a gente fica doido para chegar um menino para dançar balé, a gente fica lá... Não tem menino ainda? Ainda não tem menino ainda. Tem que ter, gente, tem que ter. E hoje a gente tem 100 meninos no futebol, e meninas, também tem o futebol feminino. A gente trabalha muito forte a questão da educação tecnológica, então a gente hoje tem cursos de hardware e software. Hoje nós temos curso de programação, hoje nós temos curso de ferramentas digitais para o mercado de trabalho. Hoje a gente tem parceria hoje com uma grande empresa aí, né, que é Pode falar. uma empresa educacional, né, que é o SESI. O SESI, né, falar. cara? Hoje os nossos alunos fazem robótica na estrutura do SESI em Brás Cubas. Então, que legal. são 60 alunos, onde grande parte desses meninos estão em situação de insegurança alimentar, não tem garantia de café, almoço e janta, mas estão estudando robótica no SESI, cara. Isso é sensacional. Então eles vão para lá, estudam robótica lá. Então são 60 crianças estudando lá. Então a gente está fazendo hardware, software, ferramenta digital para o mercado de trabalho e fora os cursos esporádicos. Ontem a gente terminou lá um curso de formação de vendedores de 4 dias intensivos com um mega consultor de vendas. Foi à noite com a galera 30 a mais e tinha menos também. Então, basicamente a gente está fazendo isso hoje. Nós temos uma biblioteca comunitária aberta com mais de 5 mil títulos de variados gêneros. A gente tem fomentado muita leitura, tem aumentado muito essa questão lá. Hoje a Missão Intensidade, ela faz parte da rede de ONGs da Gerando Falcões, então isso traz um know-how para a gente, isso nos ajuda muito na formação, no desenvolvimento, na parte de gestão, até mesmo eu, quanto empreendedor social, como liderança social, tem essa parte de formação, e também nós somos auditados pela Gerando Falcões administrativamente, financeiramente, então hoje a gente tem trabalhado muito nessa linha. Mas, Felipe, uma coisa que é muito importante que a gente tem feito hoje e que a gente entendeu que são pilares importantes para a gente quebrar esse ciclo de miséria e pobreza. Hoje, dos 350 atendidos nossos, todos eles passam por desenvolvimento socioemocional e tecnologia. Importante. Independente da atividade de fim. Eu falo lá que é venda casada. Tá. A menina do balé chega, o primeiro ano do balé, o baby, tá lá com a professora, fazendo balé. O primeiro ano está na sala de tecnologia com um professor de tecnologia. E o segundo ano
tá na sala com a psicopedagoga ou com a psicóloga, fazendo intervenção. Os meninos do futebol, a mesma coisa. Sub-8 na quadra, sub-10 na tecnologia e o sub-12 no socioemocional. Os meninos da qualificação profissional durante a semana, segunda-feira, trilha presencial de inteligência emocional, gestão de conflito, metodologia Gerando Falcões. Terça-feira, técnico. Cada um dos nossos meninos hoje, que são mais de 50 fazendo qualificação profissional, cada um deles tem um mentor de carreira e um mentor de inteligência emocional que faz 10 sessões online via WhatsApp ou com eles. Isso faz uma diferença, né, Rodrigo? Vamos falar a Extremamente, verdade. Isso Felipe. faz um negócio que é... Extremamente. Sabe por quê, cara? Se a gente está falando, primeiro, em reduzir a desigualdade social, a gente precisa reduzir a desigualdade digital. Se o mundo é tech, a favela precisa ser tech. O que a minha mãe, os meus pais e os pais de muitos daqueles meninos passam hoje por ser analfabetos, às vezes de não conseguir ler o letreiro de um ônibus. Os pais hoje, talvez, de algumas crianças, ou eles, podem ser analfabetos digitais daqui a um tempo. Isso vai ser um grande problema. Outra questão, tomada de decisão. O que é inteligência emocional? É você tomar a decisão correta em momentos de alta pressão. A favela ela vive 24 horas sob pressão, sobre abuso, sobre negligência. E aí, o que vai fazer uma menina escolher não ficar grávida com 15, 16 anos? Vai ser uma mentalidade mais forte, uma inteligência emocional. O que vai fazer um menino decidir não ir para as drogas, não ir para a criminalidade? Então, a gente precisa trabalhar esses dois pilares com muita força dentro da favela, se a gente quiser uma nova favela, se a gente quiser uma nova periferia. Eu não tenho expectativa que não haverão mais pobres, eu não tenho expectativa que não vai haver mais uma favela, mais uma periferia, mas a favela vai ser diferente, a periferia vai ser diferente, vai ter dignidade, vai ter trabalho, vai ter saúde, vai ter liberdade, vai ter fé. Então, é isso que a gente precisa trabalhar para que aconteça. Muito bom. Gente, olha... A gente já sabia, né, coisas, né, que a gente ouve falar, mas muito legal, Rodrigo, muito legal mesmo. Parabéns, viu? Parabéns, Obrigado. Sucesso para você, que você consiga cada vez mais compartilhar esse seu sentimento, esse seu propósito, essa sua missão e multiplicar aí nas comunidades. E é isso, gente, é isso. A gente falou muito de propósito hoje, a gente falou de missão, a gente falou de ajudar o próximo, e é bom a gente virar essa chavinha também e começar a olhar diferente a sociedade de um modo geral, essa desigualdade que prejudica tanta gente, que é tão... machuca, né? Sim. Machuca. O Brasil tem muito o que melhorar ainda, né, Rodrigo? Sim. A gente tem muito que melhorar, mas eu acredito que a gente tá nesse processo. Tá nesse processo de melhora. Eu acho que a gente, quanto pessoas, a gente tá se conectando, né? As pessoas vão se conectando, tentando se ajudar. Eu acho que o mundo, Felipe, não resiste mais sem cooperação, sem colaboração. Exato. Então, essa união é importante, né? Você acreditar e ter atitude também de ir lá e fazer, né? Obrigado, viu? Obrigado pela sua participação. Foi muito rápido, gente. Vocês viram só? Tinha muita mais coisa pra gente falar aqui. Inclusive até uma participação recente na Expo Favela que você fez lá em março. É um evento muito legal de empreendedores da favela, da comunidade, gerando negócios, gerando ideias. Mas não deu tempo. É só chamar de novo. Mas é muito legal, muito legal. Eu sei que tem mais assunto pra gente falar, pra gente conversar. Vamos combinar mais pra frente de você voltar aqui? Vamos, claro. Pode ser? Prazer, pode ser. Vai ser uma alegria. Show de bola, é isso aí. Olha, agradecendo aqui a Para Viver Turismo, Restaurante e Pizzaria Via Nápoles e MN Própolis, os apoiadores do podcast Plugado. Na quinta-feira agora a gente tem a Cristoilma, cantora, produtora musical, atriz, tem um trabalho muito legal, infantil também e lúdico. Ela que é de Itaquaquecetuba e estará aqui no podcast Plugado conversando com a gente, tá? O podcast Plugado fica por aqui e a gente se vê. Tchau, beijo!